Boa noite, meninas. Já tô vendo os rostinhos aqui, que eu sei que estão firmes nessa caminhada. Como é que vocês passaram a semana? Tô bem feliz, gente. O Senhor tem ministrado muito ao meu coração sobre esse direcionamento, né, da gente fazer esses encontros por aqui, né, e estender lá no YouTube também. Ale, boa noite, Maria. Consigo acompanhar um pouco da live. Ai, que bom, Lê, fico feliz. Hoje, na verdade, comparado a outros temas, eu acredito que seja que você não seja pega de surpresa em relação. Boa noite, Nai, em relação ao conteúdo. Hoje pela manhã, quando eu estava orando, o Senhor me deu uma palavra. Até quem está lá no grupo vai saber que é sobre autorresponsabilidade, né? E aí eu comecei a me perguntar sobre qual é essa relação da feminilidade com a autorresponsabilidade. E eu anotei algumas coisas e eu queria muito compartilhar com vocês a respeito disso, porque hoje em dia é muito fácil, e isso tocou muito meu coração, é muito fácil a gente pedir para alguém orar por nós. Boa noite, Tati. É muito fácil a gente, olha, eu tô passando por um problema, ora por mim. Olha, fulana, vai lá, ora por mim, esteja em intercessão por mim. É muito bom quando a gente tem amigos e amigas, né, que orem por nós, como eu disse nas semanas anteriores. É bom que a gente esteja em bando, né? É bom que a gente encontre o nosso bando para que a gente não fique vulnerável. Mas é muito importante a gente entender que essa autorresponsabilidade, ela precisa acontecer em relação à nossa feminilidade também. Porque a gente vê muito essa questão de você compreender que, eu preciso mudar, eu preciso ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, eu preciso ser tantas e tantas coisas. Mas aí a gente começa a culpar o nosso passado. Ai, mas eu tive um passado ruim, eu tive uma mãe que não cuidou direito de mim. E aí você começa a relembrar a sua história e começa a colocar à frente todos os seus traumas, ao invés de entender que você precisa ter essa autorresponsabilidade de mudar a partir de você. Então, sabe, essa questão de você ficar, ai, não, mas eu passei por tal coisa, e eu entendo, gente, eu também passei por muita coisa nessa vida. Mas quando você fica nesse passado, você impede de acessar aquilo que Deus tem para você no futuro, né? E em relação à autorresponsabilidade na feminilidade, é importante que a gente entenda que ser feminina, eu até anotei isso, ó, ser feminina, segundo a Bíblia, não é uma reação ao que os outros fazem ou deixam de fazer. É uma decisão pessoal de viver aquilo que o Senhor colocou em nós. Então, gente, nós não temos esse direito de escolha, né, de ser a feminilidade, ela já nasceu em nós. Nós precisamos manter. Isso mexeu muito comigo, né? Então, a feminilidade ela já está dentro de nós, mas a gente precisa manter. E como que a gente mantém essa feminilidade? Abraçando aquilo que está na Bíblia, abraçando as direções que Deus nos deu. Porque hoje existem muitas teorias, muitas coisas que vão vindo de encontro ao que se parece ser feminilidade bíblica, mas não é bem assim. Então, assuma essa autorresponsabilidade de fazer essa análise de que você realmente está caminhando de encontro a essa quebra de ciclo, né? De não ficar presa ao passado, aos seus traumas e comece a assumir, Deus, aqui eu preciso da sua ajuda, eu preciso mudar. E busque ferramentas que realmente façam com que você mude. A comunidade Eu Sou Casa, ela é uma comunidade que traz ferramentas para você acessar a sua feminilidade. Mas a mudança, ela só vai acontecer a partir do seu posicionamento, não é do meu. Não é da minha oração, é da sua oração, do seu joelho dobrado e pedindo, Deus, me ajuda nessa área aqui. Eu reconheço que eu não tenho essas características. E por que eu estou falando isso logo no início? Porque hoje a gente vai começar a falar
sobre o design divino que Deus tem para as mulheres. E muitas características do que eu vou falar aqui são fundamentais para que você trace o seu caminho em busca da feminilidade segundo a Bíblia. E eu não vou poder fazer isso por você. Eu fiz o meu processo, eu passei pelo meu processo, continuo sendo muito ministrada por Deus, continuo sendo muito. Hoje mesmo até ia trazer um termo, né? Eu tenho sido muito esticada por Deus, essa é a palavra, né? E Deus tem me esticado muito. E graças a Deus por isso, porque quanto mais a gente é esticada, mais unção sai de nós, né? Então eu dou graças a Deus, porque se o Senhor ainda está me esticando, é porque ele ainda vê capacidade naquilo que ele tem me entregado, naquilo que ele tem confiado à minha vida, amém? Vamos orar para a gente começar? Querido Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por mais essa noite de comunhão com essas mulheres. Eu sei que nem todas podem, Pai, estar presentes às terças-feiras, mas eu sei que elas estão disponíveis, Pai, para ouvir a Tua palavra num outro momento. Senhor, eu oro pela vida de todas aquelas mulheres que ainda vão ter acesso a essa live, Senhor. Peço que o Senhor coloque os seus anjos ao redor da vida de cada uma delas, da casa delas e da minha casa também, Senhor. Continue guardando a minha família, continue guardando a minha filha, o meu esposo, a minha vida. E use a minha boca, Senhor, como um instrumento nessa noite, para que aquilo que o Senhor tem para ministrar na vida dessas mulheres seja falado e seja alcançado através da tua palavra e do teu conhecimento. Eu queria te agradecer, Pai, por essa oportunidade, por todas essas mulheres, por tudo aquilo que o Senhor tem entregue em minhas mãos, que eu possa multiplicar, Senhor, aquilo que o Senhor fala comigo no secreto e que muitas e muitas mulheres venham a ter acesso, Pai, desse estudo a respeito da verdadeira feminilidade. Eu creio, Senhor Jesus, que assim como o Senhor me alcançou de um poço muito profundo, essas mulheres também terão acesso, Pai, a essa verdadeira feminilidade, aquilo que o Senhor tem para a vida de cada uma delas. Continue me usando, Senhor, continue me capacitando e abra os olhos espirituais dessas mulheres nessa noite. Que toda palavra contrária à tua, Senhor, caia por terra agora em nome de Jesus. Que todo espírito contrário que está impedindo essas mulheres de terem acesso ao propósito que o Senhor tem para a vida delas, eu repreendo agora em nome de Jesus. E que o Senhor venha fazer com que elas floresçam, cada uma na sua porção, cada uma na sua identidade, cada uma naquilo que o Senhor tem para a vida delas. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, meus amores, vamos lá, né? A gente começa a semana 3 com o tema açúcar e tempero. E é muito forte, porque aqui, quem é da época das meninas superpoderosas, né? Eu sou de 94 e eu super assisti Meninas Superpoderosas. Eu quero saber quem também assistiu, né? E aí o livro dessa semana, o estudo, começa trazendo o exemplo do quanto as meninas superpoderosas explodiram na televisão em 1998, né? Então ele se tornou o desenho mais visto da história do Cartoon Network, né? Quem assistia? Então, esse desenho, na verdade, ele foi muito aclamado, muito aplaudido naquela época. E esse desenho, na verdade, ah lá, Tati, é bem isso. A gente assistia e, assim, eu amava e eu nunca tinha parado para prestar atenção do quanto esse desenho traz pautas ocultas. Tem muitas mamães aqui na live hoje e sabe o quanto tem ficado cada vez mais difícil a gente achar desenhos que não trazem pautas ocultas, né? Na verdade, lá na década de 90, essas pautas, elas eram trazidas de forma oculta, mas hoje está explícito mesmo, né? A gente estamos na semana de carnaval, eu não sei quem está acompanhando aí os reels em relação a essa pauta explícita, essa agenda, né, satânica do mundo, e por isso que a gente precisa vigiar e orar,
né? E aí, o que que acontece, gente? Esse desenho das meninas superpoderosas, ele vai buscar redefinir conceitos tradicionais de masculinidade e feminilidade para confundir o papel do homem e da mulher. Eu não sei se você já tinha parado para refletir sobre isso, tá? Mas quando a gente vai olhar o desenho, no primeiro episódio, ele já vai trazer o professor, eu esqueci o nome dele, o professor trazendo a receita ali para criar as meninas superpoderosas, né? E ele é estabanado. E aí o que que acontece? Ele começa a misturar os temperos, né? Então ele começa a misturar açúcar, tempero, ele começa a trazer ali super velocidade, super força, invulnerabilidade, visão de raio-x, super sentidos e o elemento X. Olha isso, gente. Ele traz o elemento X. E as meninas superpoderosas, elas vão passar o tempo todo lutando contra vilões. E a maioria desses vilões são homens. Olha isso, né? Então, os homens ali já começa sendo o vilão da história, né? Literalmente, né? E aí o vilão é tido como ele, né? É um vilão vermelho, professor Utônio, é verdade, Nari, é verdade. Então, o maior e poderoso dos vilões é uma criatura vermelha, imortal, diabólica, chamada Ele. O vilão, ele morre de inveja das mulheres, fala com voz aguda e é um travesti. Ele usa botas pretas de cano longo, bem justinho, jaqueta feminina vermelha e saia enfeitada de tule na gola e na barra. E aí, gente, isso é muito forte, porque assim, na verdade, eu nunca tinha olhado para o desenho das meninas superpoderosas nessa visão de pautas ocultas, né? E aí, quando a gente vem entendendo um pouco mais sobre esse desenho, a gente se depara com um determinado episódio que as meninas superpoderosas começam a derrotar os meninos desordeiros. Lembra dos meninos desordeiros? Então, os meninos desordeiros, eles começam a ser atacados ali por aquelas meninas, né? E quando eles são atacados, gente, quando a masculinidade deles são atacadas, eles diminuem de tamanho. Quem vai lembrar disso, gente? Porque quando as meninas estão lutando contra ele, olha lá, o pessoal tinha falado, tá falando aqui, ó. Nunca tinha parado para prestar atenção assim nesse desenho. Pois é, gente. Então, se você quiser pôr no YouTube aí para vocês reverem, quando as meninas começam a lutar ali contra os meninos de desordeiro, elas começam a desmerecer o fato deles serem homens, meninos, né? E aí elas começam a destruir a virilidade deles. E quanto mais elas destroem, entre aspas, quanto mais elas estão ali nessa luta, mais a masculinidade dele é atacada e mais eles vão diminuindo e acaba sendo derrotado. Então, o que que acaba acontecendo? Ó, muita gente não tinha pensado, né, por esse lado. Isso é muito forte, gente, porque eu também não. E parece algo tão sutil, né? Assim é o agir de Satanás. Ele tem entrado de uma forma muito sutil a respeito de muitos assuntos que diz respeito à nossa fé, que diz respeito à nossa feminilidade, à nossa vida. Então a gente precisa estar vigilantes e atentos e pedindo para Deus essa sabedoria para que o Senhor nos mostre onde estão as pautas ocultas na nossa rotina, no nosso dia a dia, porque todos os dias nós seremos atacadas de forma muito sutil na nossa feminilidade e os homens na masculinidade deles, né? O mundo ele tem nos mostrado muitas maneiras para ser mulher diferente do plano de Deus, diferente daquilo que Deus tem para nós, né? E aí acaba acontecendo, gente, que nós sentimos uma irritação muitas vezes, porque quando você lê as páginas desse livro, você vai ser muito confrontada, assim como eu fui.
É importante dizer, eu não sei se vocês perceberam, no meu posicionamento nas redes sociais, eu tenho sido cada vez mais incisiva em relação a alguns assuntos, de uma forma até mais explícita, porque foi um direcionamento de Deus em relação a eu ser uma atalaia no assunto vestimenta bíblica. E eu serei cobrada por isso. Então, eu me posiciono de uma forma muito intencional em relação a isso. Mas eu entendo, gente, que cada pessoa, cada mulher vive o seu processo. Eu não estou aqui no papel de julgar você, de olhar para você e falar, você está errando. Muito pelo contrário. Eu estou aqui num papel amoroso de falar, se eu conseguir, você também consegue, né? Eu sigo conseguindo, não é que eu estou perfeita e 100%, né? Sou um querubim ungido aqui. Não é sobre isso, mas é você entender que através do conhecimento, do verdadeiro conhecimento, que está aqui, ó, gente, o verdadeiro conhecimento está aqui. Esse aqui é onde a gente consegue encontrar as verdades. Através do conhecimento bíblico a respeito de assunto como feminilidade e vestimenta, você vai ter esse desvendar dos seus olhos e conseguir buscar a sua mudança de acordo com o seu processo e o seu momento de amadurecimento. Vocês estão me entendendo? Então, o que eu passo é diferente do que outras mulheres têm passado. Vocês precisam entender que não existe, gente, todas as mulheres vivendo a mesma coisa. Cada uma sabe onde o calo aperta. Então, o meu papel aqui é realmente trazer esse conhecimento para que você, no seu secreto, dobre o seu joelho e ore para Deus, pedindo esse discernimento, pedindo para Deus esse direcionamento do que você precisa mudar, do que precisa ser descortinado na sua vida, tá bom? E contem comigo nessa jornada, porque assim como eu tive pessoas que me ajudaram e me ajudam até hoje, me cobrindo em oração, me dando palavra de encorajamento, eu posso ser essa pessoa para vocês, se vocês aceitarem a serem ministradas pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Amém? Então, gente, quando a gente lê as páginas desse livro, ou muitas coisas do que eu falo aqui para vocês, pode causar uma certa irritação, porque o mundo tem nos mostrado uma maneira diferente do que é ser mulher. E aí você olha para o seu comportamento e você pensa assim: meu Deus, tudo que a Maria está falando eu não vejo em mim, ela está errada, né? Por isso que é muito importante, nesse momento, antes da gente iniciar sobre esse assunto, a gente abra o nosso coração. Não para mim, não quero que vocês abram o coração de vocês para mim. Eu quero que você possa, de verdade, fechar os seus olhos agora e falar: Pai, eu quero ser ministrada pelo Senhor. Eu quero ser usada pelo Senhor, eu quero ser ministrada. Eu abro meu coração para receber aquilo que o Senhor tem para minha vida. Então você precisa reconhecer que o Senhor é Deus e você não é. Porque o que acontece, gente? Muitas vezes a gente tem tentado roubar o lugar de Deus, né? Eu recebi um depoimento essa semana na comunidade que mexeu bastante comigo, que ela reconheceu que ela não tem sido uma transformadora, porque ela não abriu mão do controle ainda, né? Abrir mão do controle é muito difícil. Então você precisa fazer essa oração de reconhecimento, falar: Senhor, só o Senhor é Deus, eu não sou. Então toma conta da minha vida, toma conta do meu pensamento, para que você consiga realmente reconhecer o senhorio de Deus na sua vida. Amém? Então, gente, é muito importante que vocês comecem a refletir, né? Por isso que vocês precisam parar e fazer exatamente isso, para que a gente comece a amolecer o nosso coração, para entender aquilo que a gente vai ouvir e aprender nessa semana. E aí eu quero que vocês, gente, comece a analisar uma questão biológica, genética, que a mulher carrega e vocês não.
Então, e os homens não. Eu quero que você veja que quando a gente vira a palma da nossa mão assim, e a gente coloca o nosso braço para baixo, o nosso corpo, ele vai fazer a volta, é uma volta, chama ângulo carregador. Os homens, gente, ele não tem esse ângulo carregador. Então, quando você pega a palma da sua mão, vira para frente, a parte de baixo do seu braço, ela se alinha. Ela não vai se alinhar com a parte de cima. E ela dá essa virada para fora, logo abaixo do cotovelo. Ela vai fazer isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Eu tô de camisa, que é as únicas coisas que estão servindo. Então, quando a gente coloca o nosso braço aqui, a nossa mão, ela vai fazer uma entrada aqui, ó. Diferente dos homens, quem tem marido, irmão, filhos, vejam como o braço dos meninos não fazem esse ângulo, tá? Então, esse ângulo, gente, chama ângulo carregador. Olha só como Deus é perfeito, né? Então, a gente precisa entender que esse ângulo ele permite a gente carregar e amamentar uma criança. Então, Deus, ele é muito perfeito quando ele estabeleceu essas diferenças biológicas no nosso corpo para a gente aprender que ele não erra, né? Os homens, gente, eu acho importante vocês entenderem essa diferença biológica do que é ser homem e do que é ser mulher. Então, o homem ele vai ter o pulmão muito maior, quantidade de células vermelhas muito maior, tá? Quando um homem corre, ele usa 50% da sua capacidade física. Já a mulher, vai utilizar 70% da nossa capacidade para a gente conseguir manter o mesmo ritmo que ele. Então, o cérebro masculino, ele é maior que o cérebro feminino. Contudo, gente, as mulheres vão ter 4 vezes mais neurônios conectados ao lado direito e esquerdo. Via de regra, o homem usa mais o hemisfério esquerdo do cérebro, enquanto as mulheres os dois hemisférios de modo igual, tá? Então, essa diferença vai nos mostrar por que que os homens têm mais habilidades espacial e matemática e abordam a solução de problemas nessa perspectiva do trabalho, enquanto as mulheres, no modo geral, elas são mais perceptivas, mais ligadas aos sentimentos e se comunicam de forma mais criativa e mais fácil, tá? E aí, olha só que interessante que eu quero trazer para vocês. Diante de estresse, os homens são mais propensos à reação de luta ou fuga, enquanto as mulheres usam a estratégia do cuidado e da amizade. Então, gente, Deus, ele criou a mulher para um papel diferente do homem. A gente tem que entender que existe um significado invisível dos sinais visíveis do que é ser homem e do que é ser mulher. Então, quando a gente olha para o nosso corpo, quando a gente olha para nós como mulheres, Deus ele deixou esses sinais visíveis do que é ser mulher. Uma delas é esse ângulo carregador que nós temos e o homem não. Um segundo ponto é a gente entender que o homem ele vai ter mais testosterona, ele vai trazer muitos sinais visíveis do que é ser homem e a mulher muitos sinais visíveis do que é ser mulher. Porém, gente, existe um significado invisível do que é ser isso. Então, quando a gente vai estudar um pouquinho do hebraico, a gente tem que entender que o termo mulher, lá do hebraico, vai trazer, que é o termo ishishá, vai trazer o que significa suavidade. Já o homem, né, que vai trazer a terminação ish, significa força. Então, quem estiver anotando, eu quero que você anote que ser mulher, né, está no âmago do que é ser mulher, suavidade. Maria do céu, não consigo me ver nessa capacidade. Vou até colocar aqui nos comentários, gente, para vocês anotarem isso, anotarem essas características.
Então está no âmago do que é ser mulher, suavidade. Então, o que que acontece, meninas? Lá em 1 Pedro, vamos abrir a Bíblia aí. 1 Pedro 3:7. Vamos lá. Do mesmo modo, deixa eu ver, 1 Pedro 3:7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. O que que acontece, gente? A sociedade nos faz cada vez mais desprezar a suavidade. A gente tem sido extremamente incentivada a ser durona e até muitas vezes insensível. Então, eu não sei qual é a situação que você passa hoje no seu casamento em relação a essa questão de ter que assumir esse papel durona, de resolver tudo, de resolutora de problemas. Então, quem assistiu à aula passada vai entender que o homem precisa assumir esse papel. Porque a mulher, ela busca todo o tempo essa segurança. E se ela não encontra essa segurança dentro de casa, ela começa o cérebro dela começa entrar em estado de alerta. E muitas de nós viemos de lares disfuncionais. Eu sou uma delas. Né? Eu não tive uma família tradicional, pai, mãe, né? Aquela coisa da mãe podendo ficar em casa cuidando. Não, eu tive que ir para a luta muito cedo, para a guerra muito cedo. Então, automaticamente, o meu corpo, o meu cérebro, ele foi incentivado a ser essa mulher durona e insensível. Porque se eu não fosse essa mulher durona e insensível, eu não ia conseguir enfrentar os leões que eu tinha que enfrentar na minha vida. Mas o Senhor está nos convidando nessa noite a entregar esse fardo para Ele. Porque muitas vezes, gente, a gente não vai ter esse apoio nem dos nossos maridos, nem dos nossos companheiros. Então, é Deus que vai conseguir fazer com que a gente desperte a nossa feminilidade mesmo. Em Deus eu consigo descansar, em Deus eu consigo ter essa suavidade, em Deus eu tenho buscado ser essa mulher suave, sensível, porque quando eu estou na presença de Deus, eu me coloco como filha. E tem muitas mulheres aqui que ainda não entendeu que com o Senhor você é filha em primeiro momento. Né? Por que que você não consegue se ver como filha? Porque talvez você não teve essa figura paterna na sua vida, você não sabe nem se comportar em ser filha, você não sabe ser filha. Então você entende que aqui entra, lá no começo da nossa live de hoje, essa autorresponsabilidade de você orar e pedindo para Deus: Deus, eu sei que eu não tive um pai terreno, eu sei que eu não fui ensinada a ser filha, mas eu te peço que o Senhor me dê capacidade para que eu consiga me entregar diante da tua presença, porque eu quero ser uma mulher suave. Eu quero entender essa suavidade que vem de ti, porque eu mesma não consigo reconhecer. Vocês entendem que é um posicionamento que ele vem daquilo que você está pedindo em oração? E é muito forte quando a gente começa a olhar para a nossa vida nessa situação. Eu quero que vocês abram comigo lá em Gênesis 2, do 18 ao 20. Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como estes lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens.
Todavia, não se encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse e lhe correspondesse. Então, gente, lá é muito importante que vocês entendam que o fato da mulher ter sido criada para o homem também nos ajuda a entender o que nós reconheceríamos instintivamente que a mulher ela é relacional. Então, quando você lê na Bíblia que você foi feita para o homem, eu não sei o quanto isso te causa. Qual é a sensação que isso te causa? Né? Porque primeiro é o passo aí, né? Como é para você ouvir que você foi criada para o homem? Então, aqui a gente precisa entender que nós somos seres, como mulheres, seres relacionais. Porque nós não fomos criadas do nada, nós fomos criadas para alguém, criadas para o homem. Então, a mulher, ela é relacional por natureza. E aí eu ouço muitas mulheres falando assim: ah, não, eu prefiro caminhar sozinha, porque eu já me feri muito com amizades, eu sou melhor sozinha. Do que adianta, sabe, esse discurso de que você é melhor sozinha? Tem certeza? Porque a Bíblia nos fala que nós somos seres relacionais por natureza. Me assusta. Olha lá, a Nai falando, isso me assusta. O fato de você achar ruim, né? O fato de você assustar é realmente você perceber o quanto a gente se afastou da ordem original da criação. Então, gente, ser criada para alguém mostra que Deus criou a mulher como um ser altamente relacional. Como estão os seus relacionamentos, mulheres? Como estão as suas rodas de amigas? Como é você quando você está diante de outras pessoas? Porque eu tenho visto, gente, uma investida de Satanás muito grande. Até estava conversando com uma amiga essa semana sobre isso, de deixar as mulheres e os homens cada vez mais solitários. O homem ele já tem esse perfil mais solitário mesmo, mas a mulher não tem. Quanto mais sozinha você fica, mais Satanás ele tem poder de atacar a sua mente, fazer com que você caia, fazer com que você não acesse aquilo que é a sua essência como mulher, porque a mulher ela é relacional. A mulher, gente, em relação a essa questão dos relacionamentos, o criar laços profundos de relacionamento está no âmago do que significa ser mulher. Olha isso. Então, como está os seus relacionamentos? Eu quero questionar vocês essa noite. Maria, é desconfortável para mim, eu já sofri muitas decepções. Eu realmente não consigo me relacionar com outras pessoas, nem com outras mulheres, nem com outros homens. Eu estou totalmente fechada, sou eu comigo mesma. Começa a fazer essa análise, né? Não precisa responder, mas começa você fazer essa análise mesmo do que, do quanto você se afastou do plano original de Deus. Então lembra que eu comecei esse estudo? Vou tomar uma água, peraí. Lembra que eu comecei esse estudo falando muito sobre que não existe um modelo único, né? E para mim é muito complicado trazer isso, por exemplo, quando eu vou falar de vestimenta à luz da Bíblia. Muitas mulheres acham que existe um padrão de feminilidade em relação a estilo pessoal. Aos poucos, eu estou tentando trazer isso para vocês. Mas quem faz a comunidade, quem faz o estudo desse livro, vai entender o que eu estou trazendo ali. Por quê? Não existe um padrão engessado sobre feminilidade, mas existem princípios e fundamentos que você tem que carregar isso dentro de você e a partir disso desenvolver aquilo que você que Deus quer de você na questão da feminilidade. Então, por exemplo, esses termos que eu estou trazendo aqui hoje, né? Então, suavidade, criar laços profundos nos relacionamentos,
Não é eu acho que eu vou tentar. Não, é uma obrigação. É algo que Deus espera de nós, mulheres. Né? Por mais que talvez você não vê isso em você, é aí que você precisa entrar de forma intencional em oração para que Deus mostre onde está isso em você, em que momento você perdeu isso. Eu fui muito trabalhada, gente, na minha vida em relação à suavidade. Eu cresci, assim, como eu disse para vocês, sem referência paterna, né? Sem referência masculina na minha vida. Então, por esse motivo, eu sempre fui mais. O meu lado masculino sempre foi mais ativado, né? Eu falava mais forte, eu tinha uma entonação mais presente, buscava usar uma vestimenta mais em linhas retas, o cabelo de um corte mais sério também. E eu nunca vi capacidade de eu ter essa suavidade dentro de mim. Só que quando eu fui pedindo para Deus desmascarar, né, tirar as escamas dos meus olhos, eu comecei a ver situações da minha vida que foram tirando essa suavidade que quando eu nasci estava em mim. Então, gente, antes mesmo de você ser formada no ventre da sua mãe, Deus já desenhou todos os seus dias. E, inclusive, você já tinha todas essas características como mulher. E é por isso que a gente tem que refletir em que momento isso foi tirado de você. Porque tá aí. Só que Satanás, ele cortinou isso em você, ele escondeu isso dentro de você. E as ferramentas que ele usou para esconder isso de você é diferente da minha história e de outras mulheres. Por isso que esse dobrar os joelhos e pedir para Deus mostrar para você em que momento você perdeu essas características é muito importante. Porque isso é uma coisa que eu não vou poder fazer por você. Qual que é meu papel aqui? É realmente mostrar o caminho. Esse é meu papel aqui. É mostrar que você tem essas características em você, mas que você precisa se esforçar, ter essa autorresponsabilidade de encontrar. E aí, quando a gente vai olhar, né, para a nossa anatomia e anatomia masculina, o hormônio ocitocina, ele é relacional, tá? Não significa que toda mulher precisa, gente, de homem para ser feliz, tá certo? Vamos rasgar o verbo aqui? Não significa que toda mulher tem que ter um homem ali do lado, mas significa que você precisa de relacionamento. Relacionamento de amizades, relacionamento familiar, relacionamento dentro da igreja. Quantas pessoas, gente, hoje vai para a igreja e senta no banco e fala: Não, eu não vou me relacionar com ninguém porque eu já fui muito ferida, né? E então eu vou ficar só aqui no meu canto. Então a gente precisa entender que esse hormônio ocitocina, ele é relacional e ele tem essa anatomia com espaço para se relacionar, tá? Então a gente tem que buscar esses relacionamentos na nossa vida. Isso é muito importante. Muitas mulheres têm preferido estar sozinha, ficar sozinha, e tá errado, né? Tá errado, porque você nasceu para criar laços profundos de relacionamento. Se hoje você não vê, não enxerga isso em você, possivelmente é onde Satanás ele já investiu pesado nisso na sua vida. Então começa a pedir para Deus, repreende isso na sua vida e pede para Deus, Senhor, eu quero criar laços profundos de relacionamento em todas as áreas da minha vida. Talvez você até é uma mulher casada, mas dentro do seu próprio casamento você não tem um relacionamento profundo, você não tem um laço profundo de intimidade com seu cônjuge, você não se entrega verdadeiramente, você sempre fica com o pé atrás, você sempre fica com aquela insegurança dentro de você, aquele medo de que a qualquer momento vai acabar, aquele ciúme, aquela coisa, não, eu não vou me entregar porque ele vai me machucar. Ora para Deus pedindo para que Deus quebre isso em você. E, gente, quando a gente olha para esse criar laços profundos,
Isso é uma ilustração para nos mostrar o relacionamento eterno que todos os homens e mulheres foram criados. Então nós temos que desenvolver esse relacionamento profundo com o Pai. Deus, quando ele nos desenhou, ele nos desenhou para que o nosso DNA já fosse buscar esse tempo de intimidade com Deus, que a gente criasse esse laço profundo com o Pai. Quem aqui, gente, acabou se afastando desse laço profundo com o Pai? Quando você olha para a sua vida de devocional, né? Quando você olha para a sua fé, para a sua caminhada com Deus, talvez você pense assim: nossa, eu acho que nunca tive esse relacionamento. Ou, meu Deus, eu já estive nesse lugar, mas hoje eu já não estou mais. Então eu convido você, gente, mulheres aqui, né? Convido vocês a buscarem esse relacionamento profundo, primeiramente com o Pai, primeiramente com Ele. Porque através da restauração desse relacionamento profundo com Deus, você vai conseguir restaurar as suas raízes de relacionamento com outras pessoas. Porque você vai entender que você se relacionar com outras pessoas diz respeito à sua identidade firmada em Deus. Porque pessoas, gente, decepciona mesmo. Não queira ser a última bolacha do pacote e achar que, nossa, eu nunca decepcionei ninguém. Sim, gente, você já decepcionou alguém com toda certeza. Mas é você entender e reconhecer que você precisa de outras pessoas. Você precisa de amigas, você precisa de pessoas, né, para que você desenvolva suas habilidades. Eu falo que eu tenho amigas que eu dei essa liberdade para elas me repreenderem, de realmente elas olharem para mim e falar: Maria, você me desculpa, mas você passou da cota aqui. Então elas têm essa autoridade, né, de realmente falar aquilo que outras pessoas não têm coragem. Então, por exemplo, aqui no Instagram, muitas pessoas vêm, traz um elogio, né, fala sobre o meu trabalho, né? Tem os haters, sim, mas eu tô aqui só cumprindo um propósito, amém? Uma direção, né, que Deus me deu. Então, eu realmente vejo que a gente precisa ter essas amizades e essas mulheres próximas a nós que nos falem a verdade, que não é todo mundo, e espero que você não dê liberdade para que todo mundo fale sobre sua vida. Escolha quem vai caminhar com você lado a lado. Eu tenho as minhas escudeiras, algumas delas estão aqui hoje. Vamos ler aqui, ó, os comentários um pouquinho. A Amanda mandou live muito necessária. Que bom, Amanda, fico feliz. A Nai falou verdade. Melhor investimento que fiz na minha vida espiritual foi fazer parte do Eu Sou Casa. Amo demais essa família. Amém, Cá. Gente, a Camila teve o sonho de revelação que eu ficaria grávida. Foi muito lindo. Posso contar esse testemunho aqui? Vou contar esse testemunho rapidamente, aí a gente já volta para o nosso conteúdo. No dia 8 de julho, eu recebi um áudio da Camila. Ela era, né, é aluna da comunidade, ela já está na segunda fase. E ela mandou um áudio para mim falando assim: Maria, eu tive um sonho com você e com o Jairo. Me desculpa eu falar sobre tocar nesse assunto, porque é um assunto muito pessoal, mas eu sonhei, né, com vocês, e aí ela contou o sonho lá, e aí no final do áudio ela mandou assim: e o Espírito Santo pediu para avisar que vocês serão pais em breve, que era para a gente se preparar, porque nós seríamos pais em breve, porque ele estava escolhendo a dedo nós dois para sermos pais da criança que ele estava enviando. Aí no sonho ela falava: eu não sei se isso é amanhã ou é o ano que vem, mas o Espírito Santo pediu para vocês se prepararem, porque vai acontecer. E aí, gente, eu caí chorar em lágrimas, né? Porque já era um desejo do nosso coração ter um bebê.
Só que não seria, né, para esse momento. E aí eu virei para o Jairo muito emocionado e comecei a chorar. E eu falei para ele, eu falei, olha, a gente não vai tentar engravidar, porque se a gente tentar engravidar, não vai ser Deus, vai ser a gente tentando engravidar. E naquele mês, gente, eu descobri que estava grávida, né? Foi um mês assim que eu costumo contar, né? Que foi aquele mês do casamento que malemar a gente se encontrou ali, mas quando é para acontecer e quando Deus fala, né? Foi através da boca da Camila, de um sonho que a Camila teve, a revelação de que nós ficaríamos grávidos aí da Celina, né? Que a Celina já estava nos planos de Deus antes mesmo de estar no nosso, né? Então, o que me deixa muito emocionada é que Deus falou: eu escolhi a dedo vocês para serem pais da criança que Ele estava enviando, né? Então, isso mexe muito comigo e me emociona até hoje, porque essa é a responsabilidade que eu tenho, né, de educar minha filha, de ensinar para ela. Hoje, quase, né, com ela nascendo, estou de 35 semanas, então falta muito pouco. Eu entendo que eu era uma flecha. Agora, gente, eu me tornei o arco e ela é a minha flecha. Né? Então, tudo que eu ensino para vocês, para as mulheres, em relação à feminilidade, Deus me deu uma menina, né? E quando eu soube que era uma menina, porque eu não sabia, eu jurava que era um menino, eu tinha certeza que era menino. E no ultrassom, quando a médica falou que era o pé de uma bailarina, o Espírito Santo sussurrou duas coisas no meu ouvido. A primeira é que eu nunca mais me sentiria sozinha, né? Que eu me sinto muito sozinha, assim, por mais que pareça que eu estou com muitas pessoas, o chamado ele exige algumas renúncias, né? E uma delas é essa questão da solitude, né? E o segundo, gente, é que a Celina chegaria muito mais longe, pisaria em lugares que eu jamais vou pisar. Então, isso é muito forte para mim, porque ensinando sobre feminilidade e gerando dentro do meu ventre uma mulher, né, eu entendo que o meu propósito ele está muito enraizado com mulheres, com essa feminilidade, com esse resgate, porque eu sei da onde Deus me tirou. Então, queria contar esse testemunho aí para vocês, tá? No momento certo, ele vai abrir a madre de quem deseja ser mãe. Só que para isso, gente, eu tive que curar e quebrar muitas maldições hereditárias. Num outro momento eu falo sobre isso, senão a gente estende, tá bom? Então, desde o momento que eu falei, eu quero ser mãe, foram 2 anos de muita preparação, quebra de maldição hereditária, muita oração, muita busca, para que eu conseguisse hoje gerar em meu ventre uma criança que venha sem mácula, sem coisas do passado impedindo ela de viver o propósito e o plano de Deus na vida dela. Obrigada, Taká. Eu oro muito e agradeço pela sua amizade. Amém, gente? Vamos lá. Então, se a gente entende que a mulher é relacional, eu quero ler com vocês 2 Timóteo. Vamos abrir lá. 2 Timóteo. Quem achar primeiro, escreve aí para mim. Ó, 2 Timóteo do 3, do 6 ao 7. Eu vou ler para vocês, ó. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Gente, esse versículo, ele mexe muito, muito comigo, tá? Então eu vou ler de novo para vocês. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar
por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Então, olha só, né? Esse versículo ele vem super de encontro com o que a gente vive hoje na nossa sociedade, né? As mulheres elas estão buscando cada vez mais conhecimento, mas não é um conhecimento pautado na verdade bíblica. É um conhecimento vazio, é um conhecimento só para encher o ego, né? Encher a, a alma delas e não encher o espírito delas. E quanto mais elas buscam, mais instáveis essas mulheres têm ficado. E eu me incluo nisso, né? Então eu percebo que quando eu não tinha esse conhecimento a respeito desse desejo de crescer, de buscar e de ser, na visão mundana, eu era uma mulher extremamente instável. E não que hoje eu sou uma pessoa totalmente estável, tá, gente? É uma luta contra a carne, realmente, né? A gente sabe os nossos muros baixos, mas é você realmente entender o quão instável você é. Você precisa buscar essa estabilidade em Deus. Porque se você não tem essa estabilidade, você vai se deixar levar por toda espécie de desejo. Tudo você vai falar: ah, é verdade, eu acho que eu posso. Ah, não, Maria, isso é religiosidade. Será, gente, que é religiosidade? Quem é do Bola de Neve, nesse domingo passado, o pastor trouxe uma palavra muito forte sobre essa maturidade e sobre entender o fermento de Herodes na vida do cristão. Então, esse fermento de Herodes, gente, ele tem entrado de uma forma muito sutil nas nossas vidas. E o que é esse fermento de Herodes, né? O fermento dos fariseus é a religiosidade, mas o fermento de Herodes, ele tem cada vez mais entrado de forma sutil nas igrejas, no comportamento, na vestimenta das mulheres. Então você olha a grande maioria usando uma determinada roupa, e aí você pode, qual que é o problema? Todo mundo está usando. Mas você é todo mundo, gente? Isso é muito forte. Porque se você for ler à luz da palavra, você precisa vigiar. Você precisa entender que você é luz no mundo e sal da terra. Então você não é para parecer como todo mundo, você tem que ser diferente. Como cristã, você tem que ser diferente da maioria, você não tem que ser igual à maioria. Vocês estão me entendendo? Então eu falo que ser diferente, né? Eu já ouvi essa frase, mas eu tomei posse como minha. Ser diferente é um privilégio. Então eu me alegro quando eu vou em determinados lugares que eu vejo a vestimenta de muitas mulheres e eu estou vestida de forma diferente. Eu agradeço a Deus, obrigada, Senhor, porque a minha obediência aqui falou mais alto. A minha fé nesse lugar falou mais alto. A gente tem que entender que nós somos relacionais, mas também a gente tem que ser responsiva. Você tem que ter responsabilidade sobre os seus atos. Você tem que ter esse domínio próprio sobre os seus desejos. O espírito receptivo e responsivo está no âmago do que é ser mulher. Então, o que é essa responsividade? É você falar, eu sou responsável por isso. Você não tem que esperar uma pessoa te dar uma ordem. Deus está falando o que você precisa fazer. E você assumir a responsabilidade diante dos seus erros. Errou, assuma essa responsabilidade. Pecou, peça perdão. Esse espírito receptivo. Quantas mulheres, gente, só anda de cara amarrada? Fala para mim. Se quando a gente vai estudar os dons do espírito, a primeira coisa que vem é o amor. Ser amável. Então a gente tem que ser receptiva
As pessoas têm que ver Jesus Cristo através do nosso comportamento e do nosso olhar. O que tem acontecido? A gente vive amargurada, a gente vive com a cara fechada, a gente vive. Às vezes a pessoa passa do seu lado e ela até tenta sorrir e você olha com mais cara feia ainda. Sendo que está no âmago do que é ser mulher ter um espírito receptivo. Olha como a gente tem perdido as nossas raízes femininas. E não é, gente, sobre ficar sorrindo de forma falsa, não, tá? É realmente você ser receptiva, amável, dócil. Uma mulher verdadeiramente cristã, ela é meiga e é agradável, tá? Então não existe esse negócio, é o meu jeito. Não existe isso. Você precisa entender que uma mulher verdadeiramente cristã, ela é meiga e agradável. Ela é uma mulher cordata, ela é receptiva, ela é responsiva, ela é amorosa. Quando a gente olha para essa mulher verdadeiramente cristã, ela é positivamente receptiva aos outros. Especialmente, gente, a homens que são fiéis a Deus, que é o que a gente aprendeu na aula passada. O que, que é um homem segundo o coração de Deus? O que, que nós, mulheres, temos que esperar do comportamento masculino? Porque a partir do momento que você olha para um homem e você identifica aquelas características que a gente falou na semana passada, meu Deus, esse homem ele está preparado para que você seja essa mulher verdadeiramente meiga, agradável, receptiva. Quanto mais esse homem está posicionado em Deus, mais você vai conseguir ser essa mulher segundo o coração de Deus. Então, por isso que aqui, as casadas, é necessário esse alinhamento. É necessário você entender o seu papel, as suas características, e é necessário que o seu marido entenda o papel dele e as suas características como homem. Porque quando cada um exerce o seu papel, isso flui com unção e graça. Quando a gente olha para essa questão de ser meiga, eu acho que muitas aqui de vocês até torcem o nariz, né? Ai, Maria, nossa, que nada a ver o que você está falando. Eu, meiga, jamais, eu não consigo. Eu não sei qual é a visão que vocês têm de mim, né? Que vocês têm de mim hoje, né? Muitas me conhecem há pouco tempo, mas eu sei que tem muitas pessoas que podem estar nessa live ou me conhecem de alguns anos atrás, sabem o quanto eu era um cavalo, gente, na minha fala. Eu não tinha nada de meiguice. Muito pelo contrário, eu me lembro perfeitamente de ouvir, inclusive, de pessoas de dentro da minha casa, que eu era muito grossa e estúpida. Pessoas do meu âmbito familiar me falavam que eu seria uma péssima mãe porque eu era muito grossa e estúpida. Olha quanto eu me afastei da minha verdadeira feminilidade. E por muito tempo eu acreditei naquilo que foi falado sobre mim, dessas palavras de maldição que foram lançadas na minha vida. Mas quando eu comecei a fazer esse estudo, eu falei: meu Deus, se Deus está falando que está dentro de mim essa meiguice, aonde que ela está? E eu fui quebrando essas palavras de maldição sobre a minha vida. E hoje, quando eu olho para mim, eu consigo ver uma mulher meiga. Talvez não a romântica raiz, né? Mas eu consigo enxergar em mim uma mulher meiga, uma mulher agradável, uma mulher receptiva. Porque eu me permiti ser moldada. Gente, a mulher meiga, ela não é teimosa.
quando ela precisa seguir as instruções. Ela é liderável. Você é liderável, mulher? Você é liderável? Olha que palavra forte. A Bíblia ela vai nos afirmar que essa tendência feminina, né, de ser receptiva, ser responsiva, é uma característica linda e muito valiosa aos olhos de Deus. Deixa eu até anotar isso aqui, ó, para vocês, de outra característica do que está no âmago do que é ser mulher. Então, isso, gente, é uma característica que Deus espera. Deus vê muita preciosidade nessa característica. Porque o que que acontece, né? A sociedade, ela vai tentar nos fazer acreditar que essas normas bíblicas transformam as mulheres em capachos, em seres totalmente passivos, vacilantes, que satisfazem só os caprichos dos homens imprudentes e controladores. Então, quando você se torna essa mulher relacional, pacífica, amável, agradável, a sociedade vem, né, e muitas vezes vai vir de uma amiga sua, que você é capacho, que você tá doida, onde já se viu você ser desse jeito, você ter esse comportamento. Aí a pergunta que eu te faço, você quer agradar a pessoas ou você quer agradar ao seu Deus? É uma escolha que você tem que fazer. A verdade, gente, é que Deus criou as mulheres para serem responsivas e suaves. E Ele espera que a gente reaja dessa forma em qualquer situação. Que a gente tome decisões sábias. Quantas mulheres têm sido tolas nas suas decisões e nas suas palavras? Nós temos que ter essa responsividade nas nossas decisões. Nós temos que ser intencionais a partir da Bíblia. Por isso que você tem que buscar o que a Bíblia fala. Porque o que a Bíblia fala, ela é o seu norte, não é o que eu estou falando aqui. O que eu estou falando aqui é um resumo de um estudo bíblico. Maria, você pode mostrar mais na Bíblia sobre essas questões que você está falando? Eu tenho tentado trazer, sim, tá, Amanda? Ó, eu tenho citado alguns versículos, mas vamos tentar trazer mais, tá? Vamos falar mais. Se você quiser, lá no nosso. É que aqui é só um resumo do livro, tá certo? Mas lá no meu. Na bio do meu Instagram, vai ter o PDF do livro da semana. Lá no livro, no estudo da semana, tem todos os versículos. É que eu não posso ficar falando todos aqui, senão a live vai ficar muito comprida. Mas lá, durante o estudo da semana, vai estar todos os versículos para você ter como base essas coisas que eu tenho trazido aqui para você de forma resumida, tá bom? Mas na medida do possível eu tenho colocado sim alguns versículos. Sempre o estudo, gente, ele vai estar pautado em versículos bíblicos, tá? Então, se você olhar lá no livro, por isso que eu falo que é muito importante que você baixe esse PDF e faça esse estudo que antecede a live, porque quando você consegue fazer o estudo que antecede, você já vai vir preparada para o que eu estou falando, né? Tendo essa consciência bíblica da minha fala. Amém? Então, quando a gente vai olhar, né, a gente tem que entender que a verdade que Deus criou essas mulheres, nós mulheres, para serem responsivas e suaves, Ele espera que a gente tenha essas reações e essas atitudes de forma extremamente pautada na Bíblia.
Deus não quer que a gente seja filhas molengas, apagadas, sem vontade própria. Deus respeita demais a nossa personalidade. E Ele não espera que a gente responda positivamente a coisas erradas. Por que que a Eva, gente, ela foi receptiva a uma influência contrária aos caminhos de Deus? Ela foi enganada porque ela cedeu a uma receptividade contrária àquilo que Deus tinha falado. Legal, Amanda. Depois você dá uma olhada, a gente já tá na. Vou só explicar aqui, finalizar. Tá dando um delay aqui. Desculpa até a demora de responder, tá? Toda semana, então hoje a gente está na semana 3. Então, na semana 3, o livro, o PDF do livro da semana 3 já está salvo lá. O da semana 2 e da semana 1 também. E o da próxima semana também já está lá. Então, da próxima semana, o estudo, o PDF já está lá. Então, eu aconselho todas vocês a lerem realmente o livro, fazerem as atividades, passarem esse tempo, você, o livro e a Bíblia, para você refletir. Quando eu chegar aqui, a gente só vai contextualizar, ou, puxa, Maria, eu não consegui ver antes, veja depois, não tem problema. Mas veja, para que você entenda que tudo que eu estou falando aqui não é do meu coração, é o que está falando na Bíblia. Amém, gente? Tá? E aí, quando a gente vai olhar lá nessa questão da receptividade, a Eva ela não se deixou levar por uma influência maligna. Então a serpente chegou para ela e falou assim: Nossa, por que que você não come essa maçã? E a Eva foi e cedeu a isso. Então ela se deixou ser receptiva por uma influência contrária aos caminhos de Deus. E se a gente for trazer na nossa vida, no dia a dia, na prática, quantas de nós temos sido deixadas levar por influências totalmente contrárias à palavra? Vocês sabem aqui que eu falo muito sobre a questão da vestimenta. Então, o calendário da moda, gente, ele é uma influência contrária ao que a Bíblia fala. E quando Deus me despertou para isso, vocês acham que é agradável para mim ficar falando sobre esse assunto? Não é, é muito mais fácil eu chegar lá e vender o meu serviço como estrategista de imagem. Mas se não sou eu falar, eu vou ser cobrada por isso. Então eu preciso dizer que a moda hoje ela caminha numa direção oposta ao que a palavra de Deus fala sobre vestimenta. Cabe a mim ceder ou não a isso. Então eu escolho não ceder a essa agenda contrária, escolho me vestir de forma modesta, diferente e com personalidade. Você não precisa andar de forma modesta e ser sem graça. Deus ele respeita as nossas personalidades. Cada uma tem sua personalidade. Mas eu escolho ser modesta. Eu escolho ter uma influência positiva e não uma influência contrária. Eu não quero ser uma influência contrária na vida de vocês. Se eu mostrasse lá as tendências semanais do que a moda oferece para vocês, eu estaria com certeza sendo uma influência contrária àquilo que Deus espera de mim como uma mulher que estuda moda. Então, na vida de vocês, vocês têm sido influências contrárias ou influências positivas que levam as mulheres a serem mais parecidas com Jesus? Ou não, vocês têm afastado essas pessoas de Jesus? No emprego de vocês, estou falando da vida ordinária mesmo, tá, gente? Você não precisa ser uma pastora, uma missionária para você pregar a palavra, é através do seu comportamento. A sua família, ela vai ministrar, o seu comportamento vai ministrar, a sua vestimenta vai ministrar. Você tem sido essa influência contrária ou uma influência positiva? Você tem se deixado levar. Boa noite, Marie. Você tem se deixado levar
por essa influência contrária, de forma tão sutil, esse fermento de Herodes tem entrado aí na sua vida? Porque a gente responde ao bem ou ao mal. Ou você responde à verdade, ou você vai ser levada por mentiras. É uma escolha que você faz todos os dias. Se deixar ser levada e conduzida pela verdade, e a verdade ela está aqui, ou você vai ser deixada, levada e conduzida pela mentira. Porque quanto mais receptiva e responsiva você for à palavra de Deus, mais você vai se deixar ser conduzida pelo Senhor, mais Deus vai te usar para ministrar. Agora, quanto mais você se afasta disso, mais você vai se deixar levar por conselhos errados, por homens disposicionados em Deus, ideias erradas. Então presta atenção, gente, quem tem sido as mulheres de influência da sua vida? Quem são as influenciadoras que você acompanha na sua rede social? Essas mulheres, elas carregam o caráter de Cristo ou não? É forte quando você para pensar nisso. Quem são as influenciadoras de moda que você acompanha? Essas mulheres, elas carregam o DNA de Cristo? Quem são as famílias que vocês admiram? Essa família, ela carrega o DNA de Cristo? Porque você, querendo ou não, você se influencia por aquilo que você está vendo. Isso é ciência. Você é moldada pelo meio em que você está inserido. Seja ele um meio físico ou nas redes sociais. Então você acompanha lá meia dúzia de influenciadora que se veste de uma forma totalmente contrária ao que a palavra de Deus fala que é o correto. E aí, como que você vai achar normal o que a Bíblia fala sobre como uma mulher deve se vestir? Claro que não, você vai falar que é religiosidade. Capaz, eu não preciso desse jeito. Deus conhece o meu coração. Deus só vê o meu coração. Não vou nem entrar muito nesse assunto hoje, senão vocês nem aparecem na live de semana que vem. Então começa a analisar, gente, realmente quem são as pessoas que têm influenciado a vida de vocês. São pessoas que realmente buscam estar enraizadas na palavra? São pessoas que estão te aproximando de Deus ou te afastando de Deus? Porque quando você menos esperar, você vai estar com um comportamento igual ou muito parecido com o deles, assim como Eva. Eva se deixou levar por essa influência maligna e aconteceu o que aconteceu. Um outro ponto que é importante a gente entender que está no âmago do que significa ser mulher é o instinto de aninhamento. Criar um lugar para gerar e nutrir vida está no âmago do que significa ser mulher. E aí, gente, esse movimento ele trouxe, né, essa questão de que você ter um lar é só você faxinar, é só você fazer uma lista incansável de tarefas. E construir um lar não tem nada a ver com essa faxina, essa lista de tarefa. Construir um lugar para gerar e nutrir vidas tem a ver com a edificação de um lugar estável, de um lugar organizado, revigorante, acolhedor, que vai promover e estimular o crescimento espiritual e mental, emocional e físico das pessoas que vivem nessa casa. Tem a ver, gente, com receber.
as pessoas, ministrar a alma dessas pessoas, cultivar esses relacionamentos. E eu sei que tem muitas mulheres que têm especialmente essa capacidade dada por Deus para receber pessoas na casa delas, de preparar uma mesa posta, de fazer aquele bolo quentinho. Sabe quando a gente chega na casa da nossa avó? Quem me acompanha aí no Instagram sabe, né, que eu tenho as minhas avós vivas. Então, não tem nada mais agradável do que chegar na casa da minha avó e ela me receber com um feijão fresquinho, um bolo. Então, a gente tem esse papel de nutrir e gerar vida nos nossos lares. Gente, eu me lembro o quanto, quando eu estudei esse livro pela primeira vez, eu, quando Deus me pediu para passar um tempo com Ele, e eu olhei para a minha casa era vazia, era cinza. Eu tive essa visão assim, eu desliguei a live de encerramento do Me Veste Maria, de pausa, e aí quando eu olhei para a minha casa estava cinza, abandonada. A minha casa, ela parecia, sabe, aqueles lugar abandonado, sabe? Era isso que a minha casa, eu tinha deixado a minha casa se tornar. Então, eu entendi que esse instinto de criar um lugar para gerar e nutrir vidas está na minha responsabilidade. Então, eu preciso cuidar da minha casa, não é de forma só da faxina, gente. É realmente você promover esse lugar que vai estimular esse crescimento espiritual, emocional, físico dessas pessoas que vivem aí dentro. A gente realmente precisa transformar esses ramos secos em um lugar tranquilo, quentinho, aconchegante. E só cabe a você fazer isso. Porque todas as mulheres foram criadas para serem maternais. E eu não tô falando sobre gerar filhos, tá? Porque mesmo que uma mulher nunca dê luz a filhos nenhum, toda mulher foi criada para gerar, receber e nutrir vidas. Isso aqui é uma virada de chave, gente. Amém? Eu vou repetir. Mesmo que nunca essa mulher dê a luz a filhos, toda mulher ela foi criada para gerar, receber e nutrir vidas. Então a gente precisa ter esse acolhimento na nossa voz, na nossa casa, no nosso comportamento. O nosso design físico e visível do nosso corpo, né? Quando Deus nos criou mulher, quando Ele nos fez mulher, Ele desenvolveu um design físico, visível, que vão indicar, que vão apontar para aspectos invisíveis e espirituais do design divino singular do que é ser mulher. Então, quando a gente olha para a nossa vida, quando a gente olha, né, para o nosso corpo físico, então passe um tempo, depois que acabar essa live, não sei se você já tomou banho, eu ainda não, vou tomar, mas olhe para o seu corpo. Eu tô aqui gerando a Celina, gente, minha barriga tá enorme. 35 semanas. Então eu olho para o meu corpo e eu vejo, gente, uma pele mais macia, o corpo curvilíneo. Nesse momento eu estou gerando uma vida. Tem uma pessoinha aqui dentro de mim que ela se mexe e é super espoletinha, igual a mãe dela. Não para um minuto de se mexer. Nós temos útero. O nosso braço, gente, tem uma curvatura especial. Nós temos uma estrutura física que mostra que nós fomos criadas para hospedar, acolher, responder e gerar e nutrir. E você acha mesmo que ser mulher é algo que é um castigo de Deus na sua vida?
Quantas de nós já falamos que, como eu queria ser homem? Porque eu não nasci homem, porque Deus te quis mulher. Deus te criou para hospedar, para acolher, para responder, para gerar e para nutrir. Isso não significa que todas as mulheres vão se casar e vão ter filhos. Isso não significa que você vai ter que se vestir e agir da mesma forma. Ou que você vai ter que fazer as mesmas escolhas que eu fiz. Vocês estão me entendendo, gente? Deus, quando Ele nos criou cada uma com a sua personalidade, cada uma com os seus dons, cada uma com os seus pontos fortes e únicos. Cada mulher, gente, carrega uma circunstância de vida. O que eu passei é diferente do que vocês passaram. Mas isso não me isenta da responsabilidade daquilo que eu estou trazendo aqui para vocês. A verdadeira feminilidade, ela é diferente de uma mulher para outra e de uma fase da vida para outra também. Deus ele não entregou para gente um modelo rígido a ser seguido. Então, a mulher que vai gostar, gente, de esporte, de andar de motocicleta, ela pode ser tão feminina quanto a meiguinha que se enfeita de laços e rendas. Tá dando para entender? Então, quando eu li essa parte, né, do livro e eu comecei a entender que Deus ele respeita a nossa personalidade, que Deus ele respeita as nossas características, eu comecei a ver capacidade em mim de abraçar minha verdadeira feminilidade. Porque eu realmente não sou e talvez nunca seja a meiguinha que se enfeita de laço e renda. Eu tenho a minha forma de expressar minha feminilidade. Porém, a Bíblia, ela nos apresenta algumas verdades universais do que significa ser mulher. Então eu vou repetir. A verdadeira feminilidade, ela vai ser diferente de uma mulher para outra, tá? E da fase que essa mulher está vivendo para outra mulher. Deus, ele não nos entregou esse modelo rígido que a gente precisa seguir. Então, a mulher que gosta de esportes radicais, ela pode ser tão feminina quanto uma mulher que só usa laço e renda. Porém, entretanto, todavia, existe o que a Bíblia apresenta como verdades universais do que significa ser mulher, que é o que a gente viu hoje, que eu copiei aqui no nosso chat enquanto eu estava falando. Então, eu vou repetir: suavidade, criação de relacionamentos profundos, espírito responsível e acolhedor, criação de um lugar que gere e nutre vidas. Então, hoje, meus amores, que vocês possam orar, né? Quantos pontos você marcou aqui? Nossa, eu tenho isso. Ah, eu não tenho isso. Você não precisa falar para mim, mas eu quero que você faça essa reflexão de quais pontos você não enxergou em você. E eu posso ser muito sincera, quando eu fiz esse estudo pela primeira vez, eu não enxerguei nenhum ponto em mim. Nenhum. E isso gerou assim um constrangimento enorme. Primeiro, me deixou com raiva. Aí depois eu fui constrangida pelo Espírito Santo. E depois eu entendi que eu precisava ter a autorresponsabilidade de mudar isso dentro de mim. Porque se Deus está falando que Ele me criou como mulher, com esses elementos dentro de mim, aonde foi que eu perdi eles? E eu quero que você se faça essa pergunta essa noite. Em que momento você perdeu isso em você?
Quais foram as palavras ruins que foram lançadas sobre a sua vida? Quais foram os relacionamentos que te frustraram a ponto de você não enxergar que você pode criar relacionamento profundo com outras mulheres, pessoas da igreja, relacionamentos profundos? O quanto você deixou de se responsabilizar pelos seus atos, de jogar sempre a culpa do outro. É muito fácil, gente, a gente culpar os homens e não assumir a nossa responsabilidade dos nossos atos. O quanto você deixou de criar um ambiente que vai nutrir e gerar vidas. Quando alguém senta do seu lado, você é um poço de amargura. Só sai reclamação da sua boca. Se Deus nos deu essa habilidade de gerar e de nutrir vidas. Então, eu quero encorajar vocês a buscarem essas características que são verdades universais do que significa ser mulher. A gente tem que buscar, estudar. Deus já, né? O apóstolo Paulo falava, acho que é o apóstolo Paulo, né? O povo carece por falta de conhecimento. Então, busca se autoconhecer também, busca olhar para a sua história, entender seu passado, entender a criação que você recebeu dos seus pais, mas para de ficar presa a essas características. Vou até colocar aqui, Amanda, peraí, deixa eu escrever aqui rapidinho. Deixa eu escrever rapidinho aqui. Só um minutinho. Vou escrever aqui para que vocês orem, pedindo para Deus trazer clareza disso na vida de vocês. E vocês vão se surpreender com a resposta. Ó, suavidade, criação de relacionamentos profundo, espírito responsível e acolhedor, criação de um lugar que gera e nutre vidas. Isso são verdades universais sobre o que significa ser mulher. Ó, coloquei para a gente orar, tá? A gente precisa buscar isso, gente. Só que, como eu disse lá no começo, a gente muitas vezes fica ali naquele lugar, tipo, ah, eu passei por tal coisa, e eu não tô desmerecendo a dor de ninguém, tá, gente? Eu sei as minhas dores e você sabe as suas dores. Cada uma sabe o que passou na vida. Não é menosprezar ou desprezar essas dores, mas entender que você não precisa mais carregar isso a partir de agora. Você tem essa responsabilidade de quebrar isso na sua vida e a partir de você vir uma geração sem essas maldições hereditárias. Gente, eu vim de uma família onde a minha avó foi mãe solteira, a minha mãe foi mãe solteira, e não tem nenhum problema nisso, na questão assim, gente, eu tenho muito orgulho da criação que eu recebi, da minha avó e da minha mãe. Só que eu escolhi fazer diferente na minha vida. Eu escolhi casar, eu escolhi lutar pelo meu casamento. Eu e o Jairo, agora em abril, vamos fazer 13 anos juntos, 6 anos de casados. Mas eu escolhi e escolho todos os dias ser uma mulher casada e ter um casamento saudável. É perfeito? Claro que não. Não existe. Tem dia que a gente quer empurrar o nosso cônjuge da janela, né? Mas a gente tem que buscar isso diariamente, esse lugar acolhedor, esse lugar que gera e nutre vidas. Nas nossas amizades, que a gente possa buscar ser a melhor amiga. Quando alguém te chamar para conversar, preste atenção, pare o que você está fazendo, preste atenção no que ela está falando. Chama para orar junto.
Comece a se reconectar com aquilo que Deus tem para sua vida, como mulher. Amém, gente? Amém? Por hoje é isso. Então, só dando as últimas coordenadas para vocês, as nossas lives, elas estão acontecendo todas as terças, às 20 horas, tá? E toda semana a gente tem um estudo do livro para desenvolver. Então, semana que vem, a gente vai estar na quarta semana, tá? O estudo da quarta semana já está salvo lá no Drive, que está no link da bio do Instagram, tá bom? E qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, eu estou à disposição de vocês. Maria, terça-feira é carnaval, gente. Eu estarei aqui. Quem quiser aprender mais da palavra, quem quiser saber mais, né, a respeito desse assunto, vai ser um prazer ter vocês comigo também, tá bom? Vamos orar para a gente finalizar? Querido Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esse momento de aprendizado, dessa comunhão, dessas mulheres, Pai, que têm se entregado, Senhor, aquilo que o Senhor deseja e espera delas nesse assunto sobre feminilidade bíblica. Que possamos, Pai, desconstruir a partir da Tua palavra, Senhor, tudo aquilo que foi colocado em nós como uma verdade absoluta. E hoje, a partir desse estudo, nós estamos descortinando tudo aquilo que vai contra a tua palavra, meu Deus. Eu peço que o Senhor esteja ministrando ao coração dessas mulheres durante essa semana, para que elas consigam encontrar as respostas do porquê elas não conseguem enxergar esses elementos na vida delas. Eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha com teu espírito manso, doce e amável, mostrar para elas onde elas precisam melhorar, onde elas precisam mudar, onde elas precisam se capacitar, aprimorar, Senhor Jesus, porque nós precisamos ter esse espírito moldável, esse espírito pronto para receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E muitas vezes a gente tem se deixado ser resistente às mudanças que o Senhor tem para as nossas vidas. E por esse motivo, muitas mulheres não têm vivido, Pai, com integralidade o desejo, o design que o Senhor tem para a vida delas. Eu peço, papaizinho querido, que assim como o Senhor ministrou e ministra a minha vida, para que eu me ajuste cada vez mais naquilo que o Senhor tem para mim, que o Senhor também venha trabalhar e ministrar e fazer com que a boa obra aconteça na vida delas também. Eu te peço, Pai, esteja ungindo e protegendo a vida delas, Pai. Em nome de Jesus, que todo espírito contrário à tua palavra, a tudo que foi falado aqui, Senhor, se existir alguma contenda, que caia por terra agora em nome de Jesus. Que todas as respostas, Pai, que essas mulheres precisarem buscar, que elas sejam sábias e busquem na Bíblia, no verdadeiro conhecimento, que elas entendam que eu sou apenas um instrumento aqui, Senhor, mostrando o caminho, mas que ela precisa pegar a mochilinha dela e caminhar por esse caminho. É elas que precisam traçar o destino delas. Eu sou apenas uma atalaia, uma mulher que mostra uma direção, mas é o Senhor que vai capacitar, é o Senhor que vai fazer com que essas mulheres encontrem, Pai, esse caminho e abracem a verdadeira feminilidade. Eu peço, Senhor, que elas sejam sábias ao estudarem. Eu peço, Pai, que elas também tenham acesso a respostas profundas que elas jamais imaginaram ter dentro delas. E que essas respostas venham fazer sentido e ministrar a vida de outras mulheres. Que elas possam entender que através da mudança, né, de vida, de feminilidade que elas estão buscando, venha ministrar a vida de outras mulheres também. Não é sobre a Maria, e sim sobre
esse exército de mulheres posicionadas na verdade bíblica, na verdade que o Senhor espera de todas nós como filhas amadas, que possamos entender que nós somos filhas amadas e o que o Senhor tem um plano maravilhoso, independente do que a gente passou nesse plano terreno. Nós somos filhas amadas e desejadas por Ti, Pai. Eu te agradeço por essa noite, eu te agradeço por me capacitar. Eu peço que o Senhor, nesse momento agora, me tire de todas as brechas, de tudo que venha a atingir a minha casa no sentido ruim, Senhor. Coloca os seus anjos ao redor da minha casa, da minha vida, da vida da minha filha, do meu esposo e da vida dessas mulheres também, Pai. Que ao se posicionarem, Satanás não toque nem um fio de cabelo da vida delas. Eu profetizo vida, profetizo alegria, profetizo paternidade na vida dessas mulheres em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus cubra a vida delas e que seja uma semana abençoada para a honra e glória do seu nome. Amém. Amém. Então, meus amores, é isso, tá? Por hoje é isso. Na semana que vem, mesmo sendo carnaval, estarei aqui no mesmo bate-horário e no mesmo bate-local, às 8 da noite, para entendermos a semana 4, a não ser que a Celina nasça, né, gente? Eu espero estar aqui com você terça-feira que vem, porque não é o momento da Celina nascer, mas pode acontecer, tá? E aí, se acontecer, eu mando uma mensagem lá. Quem não está no canal de transmissão da comunidade, entre lá no nosso canal de transmissão. Lá eu tenho postado mais dos meus devocionais, tenho postado alguns textos complementares também a esse estudo. Então, se você puder e não estiver lá, venha se juntar conosco desse estudo. Amém, gente? E chame suas amigas, chame mais amigas para que a gente possa ter esse momento de comunhão. As lives estão salvas no meu canal do YouTube. Então, se você perdeu as outras ou quer convidar alguma amiga para estar junto semana que vem, as lives estarão salvas no canal do YouTube para elas acompanharem e você também. Fiquem com Deus, uma boa noite, amo vocês em Cristo Jesus. Beijinho.